Olá, pessoal! Aqui é o Carlos Martins. Vamos falar mais uma vez de análise técnica. Hoje eu vou falar de Ibovespa, vou falar de Ibovespa Futuro, vou falar de dólar e vou falar também de SP500, tá? O SP500, aquele índice americano que é negociado na Bolsa de Nova York. Vou falar do SP500 também para a gente ter uma noção do panorama que está se desenhando. Então, eu vou falar desses 4 gráficos nos gráficos diário e semanal, para a gente ter uma noção do panorama que está se criando para o final de 2022, começo de 2023. Primeira coisa, o que a gente está vendo tem ações caindo muito forte, ações subindo muito forte. O Bovespa está numa mescla, né? Você tem ações muito felizes e ações que realmente estão num momento ruim. Quando a gente pega pelo gráfico diário do Ibovespa, o que você vê na tendência de mais curto prazo é que ele veio caindo, veio caindo, até uma mínima aqui dos 95 mil pontos e depois voltou até os 114 mil. 114 mil está marcado aqui como um topo, né? Esse fundinho, essa bolinha azul claro, é um topo de nível 8, então é um topo bem forte, é bem difícil de fazer isso aqui. Você pode pegar também um fundo de nível 8 aqui atrás, ó, é bem raro de acontecer topos de fundos de nível 8, e está acontecendo com uma certa frequência aqui, quer dizer que o Ibovespa está meio afinado no que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Se a gente pegar o gráfico semanal, né, a gente vai conseguir ver no Ibovespa Futuro e no dólar, a gente vai conseguir ver um pouco melhor do que no à vista. Mas aqui no gráfico semanal dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Você pega, ó, isso aqui foi o coronavírus, né, a crise lá do coronavírus em 2020. Dá uma pincelada rápida aqui no gráfico do SP500, ó, o gráfico do SP500, mesma coisa, 2020, coronavírus. Dá uma olhadinha aqui, ó, ele vem, dá uma retração, né, forte aí de 35%, e depois como ele sobe super forte, né? E quando a gente compara isso com o Ibovespa, ele dá uma retração também. Ó, a nossa retração aqui, ó, 50% foi a nossa retração, e depois ele sobe, mas não consegue subir tão mais alto que o SP500. Você percebe que existe uma dificuldade muito maior nos nossos gráficos, né? O que o Ibovespa fez? Foi fazendo fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, no gráfico semanal, junto com topos mais altos, tá? Então, isso aqui era um canal de alta que foi perdido, ó, ele perdeu aqui na casa dos 122 mil pontos em julho do ano passado. Em julho, agosto de 2021, ele perde, então, esses 122 mil pontos e perde esse canal de alta que ele tinha montado desde o final lá da crise do coronavírus. Legal. O que acontece a partir de então? Fundo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Então, o Ibovespa, tecnicamente, ele está em um canal de baixa. Por mais que ele esteja subindo agora, e a gente consegue ver isso no Ibovespa à vista, aqui de diário, tá? No Ibovespa diário, você está vendo o quê? Ele dá uma subidinha aqui. Se ele romper o 114, ele pode ir até o 122, né? É isso que o gráfico está mostrando para a gente. Se ele romper o 114, ele pode ir até o 122. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um triângulo cuja projeção de 107,700 não foi atingida. A mínima aqui foi 108,200, então ele deixou um espaço aberto puxando isso aqui para baixo. E quando a gente olha aqui no gráfico semanal, você vai ver que a projeção de 122, ela quebraria o canal de baixa e colocaria o Ibovespa numa indefinição, mais ou menos no mesmo nível que ele estava 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, quando o coronavírus apareceu. Tá? Então, em janeiro de 2020, o Ibovespa já estava no nível que ele está, caiu muito, subiu muito por causa do Covid, mas continua mais ou menos no mesmo preço. Então, o que a gente tem aqui é uma grande indefinição. A mesma indefinição a gente vai conseguir ver em praticamente todos os gráficos que a gente analisar. Vou pegar aqui o Bovespa Futuro. Vou tirar esse negócio daqui. Aqui o Bovespa Futuro. O Bovespa Futuro percebe como o gráfico está de lado, né? A gente tem um monte de sinalização aqui dentro. Dá até para a gente tirar um pouco dessa sinalização. Deixa eu tirar o ombro, cabeça, ombro daqui. Deixar um pouquinho mais limpo, tá? Então, o que a gente percebe aqui, até olhando pelos próprios triângulos, né? Apareceu um triângulo aqui no meio dessa linha. O Ibovespa Futuro, nesse gráfico aqui, ele está muito bem encaixado nessa disposição do Fibonacci. Você percebe como ele vem nesse 110 mil aqui como um pivô bem forte, né? Ele fica caindo e subindo entre os 38,2% e vai até perto dos 61,8%. Na retração ele vai um pouco mais,
na hora que ele tem que subir, ele vai um pouco menos, o que é esperado, né? A gente teria ombro, cabeça, ombro sendo formado aqui, o que realmente não aconteceu. Poderia ser fundo duplo aqui, o que também não aconteceu. Então, ele sobe de uma forma disforme, tá? Ele sobe disforme. Se isso aqui fosse um ombro, cabeça, ombro, ele está bastante torto, então a projeção aqui fica bastante torta. Ele vai corroborar, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui nele mesmo, semanal. Ó, ele vai corroborar com o que a gente viu no gráfico à vista. Então, ele estava indo, ó, ele está indo com topos e fundos mais altos, de repente ele está fazendo topos e fundos mais baixos, o que configura um canal de baixa longo, cujo teto aqui, ó, dessa projeção atual, está na casa dos 118 mil pontos. Então, o Ibovespa Futuro ele pode continuar subindo até os 118 mil pontos, mas para ele realmente conseguir sair do canal de baixa, né, dos fundos mais baixos e topos mais baixos, que vai levando ele cada vez mais a fazer novos fundos, que esse que é o grande lance, né, o grande problema do canal de baixa, é que ele vai batendo dos 118 mil, vai se enfiar em mais um período de baixa, ó, o último período de baixa durou aí 14 semanas, né, a cada 4 semanas você tem um mês, então quando você pega aí, você tem praticamente 4 meses de operação, durou 14 semanas, né, 4 meses caindo, e ele pode fazer um nível mais baixo que vai de novo bem mais para baixo dos 100 mil pontos. Da última vez ele já bateu abaixo dos 100 mil pontos. Então o que a gente está vendo é que ele pode ficar indefinido ou ele pode continuar caindo. Tendência de alta não tem, embora a gente esteja vendo papéis como Petrobras, por exemplo, subindo bastante, né, nas máximas históricas aí, fazendo realmente um papel bonito na bolsa, mas no geral, o que a gente está vendo é uma indefinição ou uma baixa. A gente não está vendo uma alta. Por quê? O mercado está com medo de alguma coisa. Vamos dar uma olhada no dólar para a gente entender melhor. E aí no Ibovespa, no SP500, vai ser mais fácil ainda da gente ver. Então, vamos dar uma olhadinha no dólar. Ó. Dólar no gráfico diário. Percebe o que aconteceu aqui no dólar, né? Dólar reage bastante ao juro, né? A gente sabe disso. Quando o juro foi lá para baixo, nos 2%, a gente teve o dólar subindo para compensar. E aí, quando o juro subiu, né, bastante aí no primeiro semestre aí de 2021, o dólar então veio voltando. O dólar que estava lá no 5,70, tentando muito ir para os 6, já tinha chegado próximo dos 6, né? Já estava tentando ir lá para os R$ 6, aí no começo desse ano, quando de repente ele começa a cair e volta para o 4,67. Então, esse Fibonacci que está na tela aqui, ele está super bem encaixado, né? Esse aqui é um Fibonacci nível 2, ele está super bem encaixado com o gráfico do dólar diário, tá? A gente está usando aqui o 5,20 como o pivô desse gráfico, então esse gráfico está andando em torno do 5,20. Você pode perceber que ele vai do 5,20 até o 5,78 lá em cima, ou até o 5,67 lá embaixo. Ele está oscilando em torno disso aqui. Se fosse um comprimento de onda, ele estaria numa senoidal bem fofinha em torno desse 5,21 aqui. Então, ele já subiu lá para o 5,78, já caiu para o 5,67, para o 4,67. Ele está agora fazendo um pouco menor os movimentos, ou seja, ele está afunilando. Esse movimento de afunilar nada mais é do que a indecisão do triângulo, né? O triângulo é um momento de indecisão, ele está indefinindo aqui. Quando ele resolver sair, a gente vai ter uma tendência. Então, olha só que interessante quando a gente olha para o gráfico semanal do dólar. Aquele lá era o gráfico diário, esse aqui é o gráfico semanal. Aqui a gente tem o 3,70, ó. A gente está falando aqui atrás de julho de 2019, tá? Julho de 2019, você tem 2020, 2021 e agora 2022. A gente tem o dólar indo lá do 3,70 basicamente para o 5,70, então o dólar dispara R$ 2 aí no espaço de 43 semanas, que a gente estava vendo, né, até mais ou menos o período de um ano, né, na época que aparece o coronavírus, ele dispara lá, quando o juro cai bastante, ele sobe bastante, ele fica oscilando aqui entre 5 e 5,70 todo esse tempo, até o juro começar a subir forte. Quando o juro começa a subir forte, ele vai lá de novo, então, buscar alguma coisa abaixo dos R$ 4. Mas percebe que a linha de tendência, ó, as linhas de tendência
do dólar, que veio do 3,70 até os 5,70, que são essas linhas aqui inclinadas, essas linhas azuis são as mais fortes, essas linhas de tendência, elas estavam segurando a tendência do dólar no seu intrafibo, né? Ou seja, ela estava no nível mais sensível, mais alto, segurando a tendência do dólar. O dólar perdeu essa tendência puxado pelo juro. Daí ele foi marretando as duas tendências mais fortes, não conseguiu. Olha que interessante, ele não conseguiu perder a última linha de tendência. A última linha de tendência, que é a mais forte, ele não conseguiu perder, né? Porque de cima para baixo, essa daqui é do 61,8% de cima para baixo, tá? Então, de baixo para cima, 61,8% seria essa daqui, que seria essa daqui. Agora, de cima para baixo, quando ele volta, é o contrário, 61,8% é para cá. Essa aqui é 38,2%, essa é 61,8% do Fibonacci. Então, ele volta aqui, não consegue, vai até a outra linha do 38,2%, também não consegue passar para cima por enquanto, embora ele tenha montado já um triângulo menor, cuja projeção esteja lá no 5,60. Ele está dentro da projeção de alta pelo semanal, ele fez uma retração aqui, porque ele bateu na linha de tendência do Fibonacci Fan forte, do Fibonacci mesmo, do número do Fibonacci mesmo, voltou, mas ele está numa tendência de alta. Percebe como o dólar, assim como o Ibovespa, que está numa tendência de baixa, o dólar ele está no semanal numa tendência de alta. Então, a gente não está vendo, a despeito de termos, de novo, blue chips com cotações super elevadas e todo mundo meio que mais otimista em relação a isso, o que a gente está vendo aqui no gráfico um pouco mais longo é um cenário mais pessimista, do dólar apontado para cima e o índice apontado para baixo, que pode inverter nas próximas semanas, se dependendo do que vai acontecer. Provavelmente a gente está falando aí das eleições, né? O que tem de macro para acontecer agora no segundo semestre? Eleições, Lula versus Bolsonaro. Então, o que vai sair daí, a sinalização que vai sair daí, a gente vai ler aqui dentro do gráfico. Então, os gráficos, eles estão aguardando, parece que eles estão aguardando esse momento, mas hoje, né, até pelo momento de tensão que a gente sente fora da Bolsa, a gente também sente dentro da Bolsa. O dólar está apontado para cima, para o 5,60, que é um valor que ele já bateu antes, né? Não está fazendo nada diferente do que ele fez no último ano. Grande diferença, o juro estava baixo aqui, então o dólar subiu. Agora, com o juro alto desse jeito e o dólar ainda no 5,20, há de se pensar que o dólar estaria já na casa dos 6,50, não fosse o juro alto, né? Ele poderia estar aqui, ele poderia ter rompido aqui esse 5,76 e ter ido para cima se não fosse o juro alto. Agora, vamos ver uma coisa. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou desligar isso aqui. Vamos fazer cenários. Vou fazer aqui, ó, espelho para cima do Fibonacci. Espelho para cima do Fibonacci. O que a gente está vendo aqui, ó? Essa linha azul que segurou a queda do dólar, mesmo com juro alto, tá? Essa linha que vem aqui de trás e passa aqui. E se a gente pegar aqui, ó, fundos ascendentes, tá? Topos descendentes. O que é isso? É um triângulo, tá? Então a gente tem uma linha de triângulo aqui e aqui. Essas duas juntas vão dar uma linha de triângulo. Você vai pegar desse topo, que é o topo que está formando aqui até a linha azul, ó. Você tem aí uma queda de 1.200 pontos de um para o outro. 1.200 pontos nada mais são do que R$1,20 na cotação do dólar. R$1,20. Aqui, desse lado, ele está batendo aqui na escala da direita, no 5,35, e aqui embaixo ele está batendo no 4,95. Então, o que a gente tem aqui, ó? O 5,35 mais 4,95. Certo? Dividido, peraí, 5,35 mais 4,95 dividido por 2, 5,15, certo? A cotação que a gente vai fazer média aqui, que vai ser onde vai estar o vértice da encontro das duas linhas. Você bota esse R$1,20 para cima ou para baixo, que é exatamente a teoria do triângulo. Então, o dólar saindo para cima ou para baixo desse triangulão que está se formando aqui no gráfico semanal, o que a gente vai ter? 5,15 mais R$1,20, a gente vai ter 6,35. Então, o dólar
Saindo no triângulo aqui para cima, rompendo isso aqui para cima, tá falando de 6,35 de cotação. 6,35 está mais ou menos aqui no meio, ó. Tá um triângulo que está apontando para 6,35. 6,35 rompe o 5,76, que é uma resistência super forte do semanal. O rompimento do 5,76 abre cotação para 7. 700, está lá em cima aos R$7, 61,8% dessa tendência, que vem desde os 3,70 para cima, vai para 7. Para o outro lado, se você pega esse lado de baixo aqui, ó, se sair para baixo, tá? Se sair para baixo aqui, perder essa linha azul para baixo, a gente vai ter aqui, ó, os mesmos 5,15. Se você tirar R$1,20 de 5,15, tá? O que você vai ter? 5,15 menos R$1,20, que é a distância do triângulo, você vai ter 3,95. Então, você vai ter ele voltando para o patamar que ele estava antes. Tá voltando para o patamar que ele estava antes. Lembra que aqui a gente estava com um juro mais alto, e ele estava na casa aí de 3 e pouco, R$4. E aqui a gente estava com um juro mais baixo, onde ele está na casa dos 5. Se a gente vai abaixar o juro ou não aqui, entendeu? Abaixando o juro, provavelmente vai forçar ele para ir para uns R$7, ou se a gente vai manter o juro alto e ele vai, passando a eleição, despencar e perder isso aqui e voltar lá para o 3,70, 3,90, é realmente o que vai se definir aqui nesse segundo semestre. Mas percebe como isso aqui está bem indefinido, e a gente vai conseguir ver melhor tudo isso que eu falei, a gente vai conseguir ver o movimento do volume no SP500. Então, agora vamos abrir o gráfico do SP500, tá? Esse SPC aqui é a siglinha do SP500, tá? Na bolsa aqui de Nova York. Então, SP500 está voltando, né? Estou no gráfico diário aqui. Topos mais baixos, fundos mais baixos, certo? Topos mais baixos, fundos mais baixos. De repente, fundo mais alto, está formando um fundo mais alto aqui, topo mais alto, certo? Topo mais alto, fundo mais alto. Só que o que a gente tem aqui atrás? Ó, esse topo mais alto aqui está em linha com os outros topos lá atrás. Então, pode ser que está andando num canal. Quando a gente olha, e olha aqui embaixo o volume, tá? Olha aqui embaixo o volume. Quando ele saiu lá de cima, né, da casa do 4.800, para vir caindo, o volume foi gigantesco. Aqui no gráfico semanal fica mais fácil da gente ver, né? Porque como o volume tinha caído, aí de repente o volume começa a subir, né? A gente tem o Fed fazendo emissão monetária todo mês, basicamente, está jogando dinheiro na economia, esse dinheiro vai ficar, obviamente, empossado no mercado financeiro, que coloca isso no mercado de ações, e nos Estados Unidos o mercado de ações é onde está a poupança da população, então é óbvio que a entidade monetária, né, o Banco Central, todo mundo está em linha com fazer de tudo no cenário macroeconômico para fazer com que a bolsa suba, que a população fica feliz. Da mesma forma que no Brasil todo mundo gosta de ter dinheiro na renda fixa, então a bolsa não é uma prioridade, né, da equipe econômica, nem nunca foi, né, e não é só no Brasil, tem países que funcionam assim, né, tem países em que a prioridade está na renda fixa e toda a economia gira em torno da renda fixa e a bolsa não tem um desempenho tão bom. Tem países que estão totalmente voltados para bolsa, porque a economia da galera está na bolsa, então a bolsa sobe mais. A gente pode ver isso nitidamente, né, na crise do Covid, como o Covid bate aqui na bolsa de Nova York, e depois ela sobe muito mais, né? Então, quando o Covid aparece, ela está aqui nos 3.380 e daí ela sobe 40%. Se a gente pegar a nossa bolsa, tá? A nossa bolsa da crise do Covid até a máxima que ela subiu 10%. Tá? E quando você vai comparar as duas, você consegue entender, né? Quando você tem um lugar que dá mais prioridade para a bolsa do que para a renda fixa. E, de novo, é uma questão cultural, mas a gente olha aqui embaixo o volume. O volume já estava alto aqui, aí, de repente, quando veio se desenhando a recessão, que todo mundo falou em recessão e tal, olha nessa queda aqui, olha o que acontece. A gente tem o 3654 aqui, 3664 como um suporte super importante. Ele já estava desenhado aqui atrás. Ele foi seguro aqui pela mínima, tá? Mas ele estava desenhado aqui atrás desde agosto de 2021. Então, um ano atrás, esse suporte já era um suporte super importante.
e ele foi respeitado aqui em junho de 2022. Olha o tamanho do volume. E essa altinha que aconteceu daqui para frente, essa pernada que aconteceu daqui para frente, olha o volume como cai bastante. Então, o que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui os big players se removendo do mercado, tá? Então, você teve a galera saindo do mercado, basicamente aqui, ó. O povo saiu do mercado e está fora, né? Então, o que está acontecendo aqui não tem o mesmo impacto do que aconteceu aqui atrás. Está fora. Esperando o quê? É uma boa pergunta, entendeu? Basicamente, a gente consegue ler aqui no volume que esse reposicionamento já acabou, o pessoal está esperando alguma coisa, e a gente vai ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Então, é um movimento que a gente viu no Brasil, que a gente está vendo também no exterior, aqui no SP500, a gente consegue ver no dólar, a gente consegue ver no Ibovespa, tá? De todo mundo com a bunda na parede. Basicamente é isso que a gente está vendo, né? Esperando esse segundo semestre, esperando o que vai acontecer. Então, movimento de longo prazo, se quiser se posicionar agora, você vai ter que escolher um lado no momento mais arriscado que existe, pelo menos nos últimos anos, para se acertar um lado. Se você acertar o lado que você escolher, bingo, né? Vai fazer uma grana boa. Se você errar o lado, provavelmente você vai estar contra o mercado numa coisa forte, assim, mesmo comprado ou vendido numa coisa bem forte. Então é importante a gente ter esse cenário em mente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado de longo prazo.